E nessa terça-feira chuvosa em São Paulo, chuvosa e fria, e eu vou trazer vocês para analisar comigo a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está entrando aí nas suas últimas rodadas e a gente vai analisar aí os jogos que aconteceram nessa rodada, os resultados dos jogos que aconteceram nessa rodada e para fazer um panorama geral aí do campeonato. Bom, gente, o campeonato já tá perto do fim, né? Já tá nas últimas rodadas praticamente. E é um campeonato que na parte de cima e na parte de baixo da tabela tá bem embolado. Para vocês terem uma noção, o Botafogo tá em primeiro com 64 pontos, o Palmeiras tá logo atrás com 61, depois vem o Fortaleza com 57, depois vem o Flamengo com 54, Internacional com 52 e São Paulo com 51. Então vocês podem ver que assim, do Flamengo pro primeiro colocado são 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença é muita coisa para você tirar. Mas, por exemplo, no caso do São Paulo, se o São Paulo ganha as próximas rodadas e tem um tropeço do Flamengo, por exemplo, e do Internacional, que eu acho que vai ser um pouco complicado, o São Paulo consegue entrar no G4 ali na briga pela fase de grupos da Libertadores. Mas tá bem embolado, né? E na parte de baixo também tá embolado. Para vocês terem uma noção, o Corinthians até então estava na zona do rebaixamento e acabou saindo após a vitória contra o Cuiabá. E agora a zona do rebaixamento está com o Atlético Goianiense na lanterna com 22 pontos. O Atlético Goianiense está matematicamente praticamente já rebaixado, né? Pelo amor de Deus, não tem nem como. O Atlético Goianiense está rebaixado já. Cuiabá com 27 pontos. Acho difícil o Cuiabá se salvar. Juventude com 34, Bragantino com 34. Aí depois, fora da zona, tem o Atlético Paranaense com 34 e o Corinthians com 35. Então, olha como tá realmente, de fato, embolado essa zona aqui, essa zona de baixo da tabela. Por que eu digo isso? O Grêmio tá em 11º colocado, tá com 38 pontos. O Corinthians, que é o 15º, tem simplesmente 3 pontos de diferença pro Grêmio, que tá em 11º colocado. Então, olha quanta coisa pode mudar até o final do campeonato, né? Eu diria que, assim, do Cruzeiro para baixo, essa galera ainda corre um sério risco aí até o final da temporada. E o Atlético Paranaense tá com 34, então tem aí uns pontinhos de diferença que, se ganhar e o Grêmio perder, sobe o Atlético. Então, assim, tá uma loucura. Mas vamos debater aqui sobre a 31ª rodada, que também foi uma rodada cheia de polêmicas, com decisões meio equivocadas, né, por parte da arbitragem. Para quem não sabe, a maioria dos jogos aconteceu no sábado, porque domingo era domingo de eleição, então a maioria dos jogos aconteceu no sábado. Então, vamos lá. Na abertura da rodada, nós tivemos Grêmio e Atlético Goianiense. Era um jogo que eu achava, de fato, que o Grêmio ganharia do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense não tá ganhando de ninguém e era na Arena do Grêmio, né? Então, o Grêmio ganhou de 3-1 do Atlético Goianiense. Depois nós tivemos, 4h30 também, nós tivemos Vitória e Fluminense. Esse jogo foi um jogo que teve interferência direta da arbitragem. Eu lembro que teve vários questionamentos aí, mas o Vitória saiu vitorioso, ganhou por 2-1 do Fluminense. Vitória e Fluminense, os dois estão brigando na parte de baixo da tabela, então era um confronto direto, assim como Corinthians e Cuiabá. No caso, no primeiro tempo, teve um pênalti que foi dado pelo juiz ali, a decisão de campo, ele foi dado o pênalti pro Vitória, que eu achei que foi mais pênalti do que o que foi dado no final do jogo. Eu achei que o do final do jogo não foi absolutamente nada, revendo os lances. E aí o Vitória, ele foi ao VAR, o VAR chamou ele foi ao VAR e ele retirou o pênalti. Eu não achei como um lance de erro claro, tá? Eu acho que deveria ter sido mantido a decisão da arbitragem de campo e deveria ter sido assinalado o pênalti pro Vitória. Mas depois, no segundo tempo, acabou que ele deu ali um pênalti pro Vitória no final do jogo, que pra mim não foi nada, e aí foi um jogo polêmico mesmo, com questões de arbitragem. Eu lembro que esse jogo eu assisti, tava simultâneo os jogos, né? Eu assisti esse jogo e o Vitória saiu na frente, jogando melhor do que o Fluminense. Aí o Fluminense voltou melhor no segundo tempo, porém teve esse pênalti pro Vitória nos acréscimos. Depois nós tivemos também Flamengo e Juventude. Esse jogo aqui também teve polêmica da arbitragem. Teve polêmica da arbitragem na expulsão do Nenê e no pênalti que foi marcado pro Flamengo. Acho nos dois lances, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho nos dois lances que
Ele errou em ter expulsado, é o Braulio, se não me engano, o árbitro. Ele errou em ter expulsado o Nenê, porque ele diz que o Nenê foi cobrar ele e ele se sentiu ofendido pelo Nenê ter ido cobrar ele. E o cara nem falou nada demais, teve até dublagem vazando aí, né, do que ele falou. Ele não falou nada demais e ele acabou ali tomando o cartão vermelho. Eu achei que foi injusto o cartão do Nenê. E o pênalti que foi dado pro Flamengo também, não achei que foi pênalti. Eu acho que é um lance absurdo de ser marcado, principalmente quando a gente tem a presença do VAR, onde o VAR pode interferir nessas questões e o VAR não interfere. Aí quando não tem que interferir, interfere. Não dá para entender a tecnologia utilizada aqui no Brasil. Então esse jogo terminou com vitória do Flamengo, 4-2. O Flamengo se impôs diante do Juventude, apesar de todo esse bafafá aí de arbitragem. O Flamengo se impôs, jogou melhor e conseguiu a vitória por 4-2 e entrou no G4. Aí nós tivemos Palmeiras e Fortaleza. Nesse jogo também teve polêmica de arbitragem, tá? Olha pra você ver, já são 3 jogos com polêmica de arbitragem em uma só rodada. Esse jogo do Palmeiras, todos esses jogos que eu tô falando pra vocês aconteceram às 4h30, tá? E 3 jogos já com polêmica de arbitragem. Aqui nesse jogo, o Palmeiras saiu ganhando, né, com um pênalti que eu não marcaria. O primeiro pênalti eu não marcaria de forma... Na verdade, nenhum pênalti que foi dado pro Palmeiras eu não marcaria. Eu achei que foi absurdo a marcação do pênalti, até porque teve um lance parecido na Copa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, em que não foi marcado, era o mesmo árbitro e não foi marcado a penalidade. Achei que o jogador do Fortaleza deveria ter sido expulso e achei que o Everton, pelo menos amarelo, ele tinha que ter tomado no lance com o Pikachu. Gente, o lance, a bola não está rolando, ele empurra o Pikachu em cima da câmera. O Pikachu abre, se não me engano, o supercílio, algo do tipo assim, porque ele fica sangrando, tem que usar a touquinha. E o juiz nem sequer deu nada. O juiz não deu amarelo, nem o VAR chamou, nem nada do tipo. Acho que ele vai ser julgado, não sei. Mas deveria, né, no caso. Deveria ser julgado. Mas também foi um jogo com polêmica de arbitragem, que o Palmeiras deu um leve tropeço ali. E acabou empatando com o Fortaleza em 2-2, inclusive os 2 gols do Fortaleza foram muito bem marcados, né? Foram golaços, inclusive tem uma polêmica aí que rolou também, que o segundo gol do Fortaleza, a cobrança de falta aconteceu com a bola rolando. Eu confesso que o lance eu não vi, então não posso opinar, mas foi um jogo assim que foi recheado de polêmica de arbitragem. Aí nós tivemos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Pois é, esse jogo aqui pra mim foi o mais bizarro de todos. Eu não sei se vocês viram e acompanharam a campanha do Atlético Paranaense nas redes sociais, aonde o Atlético Paranaense falava de pacto com a torcida e papapá, uma loucura que só. E aí convocou a torcida para esse jogo e simplesmente com 3 segundos de jogo, Rafa Silva foi expulso. E nada me tira da cabeça que isso tem esquema de aposta. Supostamente tem esquema de aposta. Não é possível, gente. Se vocês olharem o lance, o jogo começa, ele tenta acertar o primeiro jogador do Atlético Paranaense, não consegue, ele vai no segundo e acerta. Ou seja, ele premeditou toda essa ação que ele teve. E gente, sinceramente, se eu torço pro Cruzeiro, eu ia estar possessa de raiva, porque com 3 segundos de jogo, você bota tudo a perder. E aí o Atlético Paranaense, dentre as suas dificuldades, ganhou aí do Cruzeiro de 3-0, conseguiu fazer no primeiro tempo apenas 1 gol, e aí depois acabou fazendo 2 no segundo tempo, né? O Atlético Paranaense, que de fato é candidato favoritaço a ser rebaixado, mas ali com uma ajudinha do Rafa Silva, o Atlético acabou vencendo e, se não me engano, isso vai ser investigado aí, essa ação do Rafa Silva, porque realmente foi muito estranho, gente. Com 3 segundos de jogo, ele simplesmente tentou dar uma cotovelada no primeiro, não conseguiu, foi pro segundo e foi expulso. Conseguiu o que ele queria com 3 segundos de jogo. Depois nós tivemos numa arena completamente debaixo d'água, Atlético Mineiro e Internacional. O Internacional ganhou por 3-1, inclusive... Que absurdo a arrancada do Internacional, depois de tudo que passou, enfrentando tudo que enfrentou por causa das cheias lá, né, das enchentes em Porto Alegre. O Internacional tá conseguindo, claro, tinha uns jogos a menos, mas tá conseguindo se recuperar no campeonato, inclusive tá na briga pela fase de grupos da Libertadores, tá em 5º lugar, passou o São Paulo, que vacilou na rodada, passou o São Paulo e agora tá em 5º lugar com uma bela vitória. No caso, jogou contra os reservas aí do Atlético Mineiro. Aí nós tivemos no Nabi Abichedi Red Bull Bragantino e Botafogo, jogo esse que custou ali
a profissão, o trabalho, né, o cargo do Caixinha, que ele foi demitido após a derrota. O Botafogo ganhou com certa dificuldade do Bragantino. Eu confesso que eu assisti o jogo e foi um jogo bem chato, bem morno mesmo. Mas o Botafogo saiu vitorioso, permanece na primeira colocação. E aí nós tivemos Criciúma e São Paulo. Não vou falar muito sobre esse jogo, porque obviamente eu já fiz o pós-jogo aqui falando tudo que eu acho. E aí ontem nós tivemos 2 jogos para o encerramento da rodada. Nós tivemos Cuiabá e Corinthians, jogo esse aonde o Corinthians saiu vitorioso com o pênalti marcado em cima do Thales Magno, que na minha visão foi pênalti. E assim, o Cuiabá também não jogou bem, né? Cuiabá não vem fazendo boa sequência. O único time que perdeu pro Cuiabá foi o São Paulo, porque o São Paulo dá dessas, o São Paulo tem essa capacidade. Mas também achei pobre o futebol do Corinthians. Achei, para um time que tá querendo brigar para permanecer, foi um futebol bem pobre, foi um futebol bem feio. Mas o que importa são os 3 pontos, porque eles saíram da zona do rebaixamento, né? E aí acabaram jogando Bragantino e Juventude para a zona do rebaixamento. Mas ainda tá tudo muito atrapalhado e muita coisa pode mudar. Próximo jogo do Corinthians é um clássico, então não dá para apostar muito. E aí nós tivemos em São Januário a vitória do Vasco sobre o Bahia, do Rogério Ceni. O Vasco abriu simplesmente 3-0 contra o Bahia, e depois o Bahia conseguiu fazer 2 gols e quase que empata se o Ratão não perde o gol que ele perdeu. Quase que empata o jogo. Então a gente teve uma rodada que movimentou muito, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da tabela, e eu acho que isso vai acontecer pro resto das rodadas, assim, até o final, até a 38ª rodada vai acontecer isso, esse sobe e desce na parte de cima e na parte de baixo. Foi uma rodada recheada de polêmicas de arbitragem, que a gente já tá cansado de falar sobre as arbitragens, né? Mas foi uma rodada interessante de assistir, foi uma rodada interessante de acompanhar. E a próxima rodada começa no dia 1º do 11, né? Na sexta-feira a gente já tem Fluminense e Grêmio, né? Que é um duelo direto ali, porque os dois estão brigando na parte de baixo da tabela. A gente tem Bragantino e Cuiabá, Atlético Paranaense e Vitória, duelo direto também. Juventude e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, Internacional e Criciúma, Bahia e São Paulo, lá na Fonte Nova, Botafogo e Vasco, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Então, vai dar aqui uma urucubaca, vai dar um negócio meio doido aqui. E o jogo do São Paulo vai ser na terça-feira, no dia 5. Talvez no final de semana eu traga aqui tentando fazer uma simulação para vocês do que eu acho que vai ser. E depois a gente bate aqui certinho, quando eu for fazer esse giro pela rodada, a gente bate certinho aqui pra ver se eu acertei ou se eu errei, tá bom? Basicamente é isso, gente, só dando a minha opinião aqui sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme eu falei, aconteceu muita coisa e acho que até a 30ª rodada vai permanecer acontecendo. Eu acho que vamos ter surpresas de sobe e de desce na próxima rodada também. Clube grande pode cair, tá? Não tá descartado. Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, esses clubes são favoritaços a rebaixamento, tá? Porque os clubes pequenos, eles não têm nada a perder, né? Então, eles vão pra cima mesmo. E o Corinthians mais ainda que se o Corinthians é eliminado pelo Racing, na Argentina, e perde o clássico contra o Palmeiras, o emocional vai lá embaixo. Apesar de que eu acho que o Corinthians tem peças no time que não vão deixar com que ele caia, né? Se eu tivesse que apostar nos 4 times que eu acho que serão rebaixados, mas isso vai ficar pro final de semana, na hora que eu falar sobre rebaixamento, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, muito obrigada a todo mundo, verifiquem a possibilidade de se tornar membro, e muito obrigada por todos os comentários e por vocês participarem. Beijos e até a próxima!